Olá a todos, vamos apresentar um pouco sobre dois grandes nomes da literatura brasileira, Oswaldo de Camargo e Conceição Evaristo. Nosso objetivo é mostrar suas trajetórias, obras e a importância delas para a nossa cultura. Além disso, queremos destacar como suas produções literárias contribuem para dar voz à identidade negra e para refletir sobre a realidade social do Brasil. Por meio de suas escritas, ambos revelam a força, a resistência e a valorização das raízes afro-brasileiras, inspirando novas gerações de leitores e escritores. Oswaldo Elias de Camargo nasceu em 6 de fevereiro de 1936, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, em um Brasil que ainda ocorreva o silêncio forçado após a abolição. Órfão de mãe com apenas 7 meses e abandonado pelo pai, foi acolhido em instituição religiosa, o Internato Cristo Rei, dos missionários do Sagrado Coração de Jesus. A infância em ambiente católico o aproximou da música, da liturgia e da escrita, elementos que mais tarde floresciam em poesia. Ele chegou a estudar órgão em canto gregório, participou de ritos religiosos como músico, trabalhou em funções diversas, sempre conciliando a sobrevivência com a necessidade de criar, ler e se inserir no mundo das letras. Na São Paulo de 1950, marcada por intensos movimentos culturais e raciais, Oswaldo descobriu sua vocação literária definitiva. Passou a frequentar rodas de escritores negros e a participar do fim da década, tornou-se uma das vozes emergentes da literatura negra moderna no Brasil. Oswaldo de Camargo é um dos grandes nomes da literatura negra brasileira. Poeta, contista, ensaísta e jornalista. Ele construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira e pela luta por representatividade dentro da literatura nacional. Sua escrita é reconhecida pela sensibilidade e pela força com que retrata a experiência negra no Brasil, unindo lirismo, espiritualidade e reflexão sobre a identidade e a resistência do povo negro. Entre suas obras mais conhecidas estão 15 poemas negros e O Carro de Êxito. Em 15 poemas negros, Oswaldo traduz em versos a dor, o orgulho e a esperança do povo afro-brasileiro. É um livro que combina poesia com ciência, explorando o sentimento de pertencimento e a busca por liberdade, tanto social quanto espiritual. Já o Carro de Êxito, ele mergulha na narrativa curta, retratando as dificuldades, sonhos e desafios enfrentados por homens e mulheres negros em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela desigualdade. O estilo de Oswaldo de Camargo se destaca pelo uso de linguagem poética e simbólica, que mistura emoção e crítica. Suas palavras são um ato de resistência e também de beleza, mostrando que a arte pode transformar e revelar novas formas de enxergar o mundo. Além de sua obra literária, Oswaldo também teve papel fundamental como jornalista, ajudando a divulgar e fortalecer a literatura negra no país, inspirando novas gerações a reconhecerem o poder da palavra e o valor de suas origens. Conceição Evaristo é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Nascida em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Veio de uma família pobre e trabalhou como empregada doméstica durante a juventude. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, nunca desistiu dos estudos. Formou-se em letras pela UFRJ, tornou-se mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela UFF. Sua trajetória literária começou a ganhar destaque a partir das décadas de 1980 e 1990, período marcado pela redemocratização do Brasil e pelo fortalecimento dos movimentos negros e feministas, que lutava contra o racismo, o machismo e a exclusão social. Nesse contexto, Conceição passou a usar a escrita como um instrumento de denúncia e resistência, revelando as experiências, dores e sonhos do povo negro, especialmente das mulheres. A autora chama sua forma de escrever de, abre aspas, escrevivência, fecha aspas, termo que une escrita e vivência, mostrando como as histórias que conta são baseadas em memórias pessoais e coletivas. Em obras como Ponciá Vivêncio,
Becos da Memória e Olhos d'Água. Ela retrata com sensibilidade a desigualdade social, o racismo e a força das mulheres negras diante das adversidades. Conceição Evaristo tornou-se símbolo de representatividade negra na literatura, transformando sua trajetória de luta em inspiração. Sua escrita é considerada um ato político e poético, que busca dar voz a quem foi historicamente silenciado e reafirmar o valor da cultura afro-brasileira na formação do país. Nome completo: Oswaldo de Camargo. Nascimento: dia 19 de novembro de 1936, em Bragança, Paulista de São Paulo. Breve biografia: é escritor, poeta, jornalista e um dos mais importantes nomes da literatura negra brasileira. Teve infância humilde e estudou em seminário, onde começou a escrever. Trabalhou como revisor e jornalista em grandes jornais de São Paulo e foi um dos fundadores de grupos literários que discutiu a identidade e a valorização da cultura afro-brasileira. Obras mais conhecidas: 15 Poemas Negros, que lançou em 1961, A Descoberta do Frio, em 1997, O Negro Escrito, Apontamentos sobre a Literatura Afro-Brasileira, em 2015. Gêneros literários: poesias, contos, ensaios e crítica literária. Importante para a literatura brasileira. Oswaldo de Camargo é uma das vozes pioneiras na consolidação da literatura afro-brasileira, destacando temas como identidade, racismo, resistência e negritude. Inspirou gerações de escritores negros. Um trecho marcante é Não há frio que apague o fogo da memória negra. Podemos perceber que tanto Oswaldo de Camargo quanto Conceição Evaristo são muito mais do que escritores. Eles são vozes que representam toda uma história de resistência, identidade e luta. Suas obras trazem à tona sentimentos, dores e esperança do povo negro no Brasil e ajudam a compreender melhor o quanto a literatura pode ser uma forma poderosa de transformação social. Oswaldo de Camargo, com sua poesia marcada por lirismo e consciência racial, abriu caminhos para que outros autores negros pudessem se afirmar dentro da literatura brasileira. Ele mostrou que o negro não é apenas tema, mas também autor da própria narrativa, dono de sua palavra e de sua história. Já Conceição Evaristo ampliou esse caminho, dando destaque às vozes femininas negras, que durante muito tempo foram silenciadas através do conceito de escrevivência. Ela mostrou que escrever também é um ato de existir, que cada texto é carregado de memórias, de vivências e de resistência. Suas obras nos fazem refletir sobre a desigualdade social, sobre o racismo e, ao mesmo tempo, sobre a força e a beleza de quem resiste. Juntos, esses dois autores nos lembram da importância de ouvir diferentes perspectivas dentro da literatura. Eles nos ensinam que a arte pode romper barreiras, despertar consciências e inspirar mudanças. Quando lemos suas obras, não estamos apenas conhecendo histórias individuais, mas também uma parte fundamental da história do Brasil. Aquela que muitas vezes foi esquecida ou apagada. Por isso, estudar Oswaldo de Camargo e Conceição Evaristo é também um convite à reflexão e ao respeito. É uma forma de reconhecer o valor da diversidade e entender que a literatura é feita de muitas vozes, cores e experiências. Muito obrigado pela atenção de todos e esperamos que essa apresentação tenha despertado em vocês o interesse de conhecer mais sobre esses grandes nomes da literatura afro-brasileira.